Glória de Deus ou a glória dos homens? Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa mensagem. Muitas pessoas não se convertem a Deus porque elas amam mais a glória do mundo, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Nós temos dois versículos que eu vou mostrar para você, mostrando sobre isso, onde Jesus é bem enfático em João e depois em Atos dos Apóstolos. Vamos lá olhar um pouquinho? Jesus estava falando sobre os fariseus, pessoas religiosas que até criam em Jesus, mas só que tinham medo de perder o lugar deles. Quantas pessoas têm medo de perder a posição, a fama, o sucesso e não se volta a Deus, mesmo sabendo que crê em Jesus, né, quer ser salvo, quer, quer a vida de Deus, largar o pecado, mas não se entrega a Deus de verdade. Dá uma olhada, então fala da glória. A gente ama mais as pessoas, o mundo que vai passar, que é passageiro, ou a glória de Deus que é eterna? Ó, João 12, 41. Essas coisas disse Jesus porque viu a sua glória. Essas coisas disse Isaías porque viu a sua glória. Falando de Jesus, né? E dele falou. 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Então Jesus ali estava pregando, anunciando, né? Falou que Isaías estava falando que alguns, né, tiveram a vista cegada e não resplandece a luz do evangelho. Por quê? Porque eles amaram mais a glória do mundo, dos homens, do que a glória de Deus. Então acabaram não compreendendo a verdade porque tinha algo no coração deles que não recebia a palavra. Eles até criam em Jesus, viam sinais, mas não o confessavam publicamente. E Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei quando vier na minha glória com meus santos anjos. Daí tem a passagem de Atos também, mas deixa eu continuar aqui. No versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles não confessavam publicamente porque tinham medo de perder o lugar da sinagoga. Quer dizer, os fariseus eles tinham um lugar de posição, de destaque na sinagoga, na igreja da época, né? Então, se eles confessassem Jesus, ele ia ser expulso. E aí ia ser seguidor de Jesus apenas. Mas só que tem a glória eterna para quem segue Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí amaram mais a glória dos homens, né? Seguiram aquela religião deles e deixaram de andar com Jesus. Eles até criam, mas não confessavam, quer dizer, eles não tinham uma obra, uma atitude de fé ousada de crer realmente. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. As trevas falam da escuridão espiritual que uma pessoa sem Jesus vê. Ele está vendo a luz do mundo, ele está vendo a luz aí natural, mas é uma luz apenas que mostra o que tem que trabalhar, comer, ganhar o pão de cada dia, comer, beber e dormir, e sem se preocupar que existe uma eternidade, que todos vão morrer, e Jesus é aquele que salva a vida eterna, que dá uma vida após essa, que é uma vida de bênção e de graça no céu, né? Versículo 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu não vim para julgar as pessoas, mas para salvar. Quem me rejeita, não rejeita as minhas palavras. Já tem quem o julgue, a palavra que eu vos tenho pregado, essa julgará no último dia. Então já está escrito, né? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não é que Deus não quer salvar, ele veio para salvar, mas se a pessoa não acreditar, como é que ele vai ter fé para ser salvo? Como é que ele vai ser salvo se não creu, se não quis? Muitos não querem, não creem e debocham, outros amam a glória dos homens, é o que nós estamos falando. E agora vamos ler a passagem lá em Atos Apóstolos. Eles prenderam os apóstolos, né, depois o anjo foi lá, soltou eles, e eles estavam de novo pregando Jesus. E aí eles pegaram os apóstolos de novo, Pedro e João, e trouxeram lá para falar com o rei lá, em Jerusalém, com os comandantes lá. E aí Atos 5:28. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome, quer dizer, eles proibiram de falar de Jesus, mas estavam lá falando, eles voltaram para o templo e falavam. Mas eu não falei para parar de pregar?
E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então ele estava falando para não pregar, né? Aí no versículo 29, Pedro respondeu. Respondeu Pedro e os apóstolos, disseram, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, Pedro que deu uma resposta muito importante, que eles não podem deixar de falar e anunciar daquilo que eles têm visto e ouvido, né? E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus, mesmo que fosse morto, ele estava ali para pregar o evangelho. Então a glória deles, eles amavam a glória de Deus, não dos homens. Talvez eles pudessem amar a glória dos homens, né? Recebessem uma posição de destaque. Não, vocês parem de pregar que eu vou dar um auxílio para você, vou dar um dinheiro, uma posição aqui na corte, sei lá, no palácio, no reinado ali. E eles não, eles preferiam ser presos ou ser morto e não deixar de fazer a vontade de Deus. Eles faziam a vontade de Deus porque eles sabiam em quem eles têm crido, né? Que dá a salvação eterna. Então, assim, muitas pessoas estão adorando, até se vendendo nos trabalhos, nas mídias, nas redes sociais, publicando, postando coisas que desagradam a Deus, pecado, pornografia, mentira, engano, levando as pessoas para um monte de coisa, né? E eles podiam pregar a Deus, o Evangelho, salvação, ajuda, fé, mas eles amam talvez mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E muitos são cristãos até, mas eles têm vergonha de falar de Jesus. Então a Bíblia fala, não te envergonhe, testemunho, Paulo falando para Timóteo, né? Nem de mim, nem do Evangelho. Suporta essa luta pelo Evangelho, por amor de Deus, né? Então, como um bom soldado, olha, você é um bom soldado, então faz o seu papel, cumpre o seu papel, né? Prega, insiste, evangeliza, né? Leva a salvação às pessoas, né? Cumpre o teu ministério cabalmente. Então, essa é a mesma mensagem para nós. Não te envergonhes do testemunho de Jesus, né? Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.